meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Vamos lá, pessoal? Então, hoje nós vamos trabalhar as aulas 3 e 4, conhecendo as propriedades da potência. Os objetivos dessas aulas são indicar a potenciação como um produto de números iguais, relacionar as propriedades de potenciação, calcular a potenciação usando as propriedades operatórias, representar uma raiz como potência de expoente fracionário e vice-versa, utilizá-las em situações diversas. Então, vamos lá, pessoal, através das atividades, a gente vai aí numerando as nossas propriedades de potência. Então, só vamos relembrar rapidinho o que seriam aí as potências, né? Então, tenho lá a minha base e o meu expoente. Então, eu pego a minha base e eu vou multiplicar por ela mesmo a quantidade de vezes que estiver no meu expoente. Então, aqui vai ser N vezes, né? Então, exemplo numérico. Se eu tenho lá 5 elevado a 3, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, ok? Bom, complete as lacunas em branco com as palavras adequadas sobre as propriedades de potência. Na multiplicação entre potências com a mesma base, para calcular o resultado, basta, multiplicação de potências de mesma base. Então, qual é a propriedade que eu tenho que vai falar sobre a multiplicação de potências de mesma base? Vamos lá? Então, aqui, multiplicação, aí eu fazer lá, vamos supor, vou pegar lá o exemplo do 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2, potências de mesma base. Se eu for fazer esse daqui, vai ficar, 5 vezes 5 vezes 5. Aí, se eu for fazer este daqui, vai ficar só 5 vezes 5. Então, eu tenho na realidade, 1, 2, 3, 4, 5 números 5. Então, ficaria 5 elevado a 5. Então, o que eu percebo? Que eu pego 3 e eu somo com 2 para me dar o novo expoente. Então, basta somar. Manter a base, né? A base fica a mesma e soma os expoentes. Basta manter a base, copiar a base e somar os expoentes. Na divisão, a divisão é uma propriedade inversa da multiplicação. Então, a gente vai usar o quê? A operação inversa também. Então, se aqui eu somava, lá eu vou subtrair. Então, basta copiar a base e subtrair os expoentes. Então, se eu tivesse lá o 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2, ficaria 5 elevado a 3 menos 2, que é 5 elevado a 1, ok? Todo número elevado a 1 é igual a... Então, vamos pensar lá. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Então, não importa o número que tiver lá em cima, o meu resultado vai ser sempre 1, ok? Então, sempre 1 aí, quando minha base for 1, não interessa o expoente, vai ser sempre 1 a minha resposta, ok? Bom, continuando aí, então. Todo número elevado a 0, com exceção do 0, né? Porque vai ser sempre igual a 1. Isso é definição, gente. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Quando temos uma potência elevada a outra potência, basta calcular... para calcular o resultado, basta, se eu tiver lá 5 elevado a 3, e depois isso tudo elevado a 2, Então, o que eu vou ter? Eu vou multiplicar os expoentes, vai ficar lá 5, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, aqui basta multiplicar
multiplicar os expoentes. Próximo, na F. Quando temos a potência elevada a um número negativo com a base diferente de zero, o resultado é o inverso da base. Inverso da base elevado ao mesmo expoente, porém com sinal positivo. Então, como que é isso daí, professora? Eu não entendi nada. Eu tenho lá 2 elevado a menos 3, por exemplo. Esse sinal de menos indica que a minha base aqui, o número 2, está invertido. Está invertido como? Aqui é 2 sobre 1. Eu vou passar este para cima e este para baixo. E aí o sinal some. Então, vai ficar 1 sobre 2, some o sinal de negativo e fica lá elevado a 3. Outro exemplo, 1/4 elevado a 2, a menos 2. O que eu vou fazer? Ó, esse vem para cima, esse vem para baixo, vai ficar 4 elevado a 2 e some o sinalzinho de negativo. Ok? Então, se tem sinal de negativo no expoente, eu tenho que fazer o quê? Tenho que inverter a minha base, ok? Bom, continuando aí. Quando temos uma potência cuja base é uma fração, ou uma razão entre dois números. Também poderia colocar aqui como razão, tá, gente? Fica até mais bonitinho. Razão entre dois números, basta elevar o numerador e o denominador separadamente ao expoente da potência. Então, como seria isso daqui, ó? Tenho lá 2/3 elevado a 3. Ó, distribuo lá, vai ficar 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3, certo? A potência com base A e expoente, ó, expoente fracionário. Aqui a base fracionária, aqui expoente. Pode ser reescrita como uma raiz. Raiz, professora. Isso, raiz. Vamos ver aqui, ó. Como que ficaria essa propriedade aí, ó. Então, eu tenho lá 2 elevado a 3/4, por exemplo. Eu vou colocar isso dentro da raiz, o meu 2 vem aqui, ó. Esse número de baixo fica aqui fora. E esse número de cima vai lá dentro, ó. Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz quarta de 2 elevado a 3. Então, expoente fracionário, eu posso transformar em uma raiz, ok? Bom, agora nós vamos realizar a aplicação dessas propriedades que a gente viu, certo? Então, vamos lá. Multiplicação de potências de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. 2 elevado a 7. Potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. 3 elevado a 6. Multiplicação, ó, vai cair sobre todos, vai ficar 4 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Qualquer número elevado a zero é 1. Expoente fracionário vai ficar a raiz, o número daqui vai estar aqui, o número de baixo vem aqui, como aqui é 1, nem preciso colocar aqui, vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 1. Aqui, divisão de potências de mesma base, conservo a base e subtraio os expoentes, vai ficar 20 elevado a 2. Quando eu tenho uma fração, eu distribuo em cima de todo mundo. 3 elevado a 4 sobre 4 elevado a 4. Bom, próximo aqui, ó, expoente fracionário. Vai ficar a raiz quinta, ó, o número de baixo veio para cá. E para dentro vai ficar o 32 elevado a 1, que é 32 mesmo. Multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. A elevado a 17. Aqui vai ficar menos 4, inverta a base, ó, era 1 sobre 5, vai ficar
e é 5 sobre 1, vai ficar 1 sobre 5 e tiro o sinal, ok? Bom, calcule o valor da expressão numérica a seguir. Agora, a gente tem que relembrar qual é a ordem que eu sigo para poder calcular isso daqui, ó. Então, eu tenho aqui, primeiro eu vou resolver as potências, né? Vamos aplicar aí as propriedades que a gente tem, então. Vai ficar 5 elevado a 7 vezes, aqui eu vou distribuir, ó. Vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, vezes. Aqui é negativo, então eu vou inverter a minha base. E some o sinal do expoente. Qualquer número elevado a zero é 1. E 1 elevado a qualquer número é 1. Continuando, aqui, ó, inverso da base, vai ficar 5 sobre 1, que é 5, e tira o sinal de negativo do expoente, vezes raiz quarta de 81, ó, número de baixo vem aqui. E esse daqui vai ficar, ó, divisão de potências de mesma base, vai ficar 3 elevado a 5 menos 4, que dá 1, que é 3 mesmo. Bom, agora a gente vai fazer o que dá para fazer aí, né? 5, aqui vai dar, ó, 5 vezes 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 2, 7 mais 2 dá 9, vezes. Aqui 3 elevado ao quadrado, vou deixar lá. Aqui eu vou distribuir, ó. Vai ficar o quê? 1 elevado a 5 dá 1, e aqui 5 elevado a 5, e aqui vezes 1 vai dar isso daí mesmo. Aqui vai ficar 5 elevado a 4, e raiz quarta de 81, ó. Se a gente for fazer lá, dá para dividir por 3, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, ó. Formou um parzinho de 4 para sair, ó. Então, aqui a raiz vai ser 3, vezes o 3 que tá lá. Ó, aqui, 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 4, vai ficar 5 elevado a 5 em cima, vezes 3 elevado a 2 vezes 1 sobre 1 quinto. Tudo isso sobre, aqui ficou 3 elevado a 2, que é 1 mais 1. Vai cancelar, então o que eu tenho é isso daqui, ó, 5 elevado a 5 vezes 1 elevado, 1 sobre 5 elevado a 5. Multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, eu vou ter o quê? 5 elevado a 5 sobre 5 elevado a 5. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1, alternativa A. Vamos lá. Represente as raízes como potências de expoente fracionário. Então, vou transformar isso em uma potência. Ó. Aqui, quando não tem nada, é 2. Aqui, quando não tem nada, 1. Então, 9 elevado a 1 sobre 2. Aqui, ó, raiz quadrada. Aqui é 1 e aqui é 2. 1 sobre 2. Aqui é 3 e aqui é 2. 3 sobre 2. Aqui é 5 e aqui é 2. 2,99 vezes 5 sobre 2. Aqui é 1 e aqui é 3. 27 sobre 1 terço. Aqui é 1 e aqui é 4. 81 e 1 quarto. Aqui é 4 e aqui é 7. 4 sobre 7. Aqui é 9 e aqui é 5. Vai ficar 9 sobre 5. Bom, no exercício número 5, agora represente as seguintes potências com expoentes fracionários no formato de raízes. Então, aqui é o contrário, vou escrever lá, ó, raiz de 81 dentro, 1 aqui, 2 aqui. 144, 1 dentro e 2 fora. Aqui nem precisava pôr o 2, tá, gente? 16, 3 dentro e 4 fora. Aqui vai ficar 10 elevado a 5, 2 dentro e 3 fora. Aqui, 3 fora e 1 dentro. Aqui, raiz de 5 sextos, 5 dentro, 6 fora. 0,15 vai ficar 7 dentro e 2 fora, nem preciso colocar. Aqui, 2
Raiz, ó, 13 dentro, 5 fora. Raiz, 5 fora e 2 elevado a 4 dentro, tudo isso elevado a 3. Aqui, ó, 11 e aqui vai ser A elevado a 6. Bom, pessoal, então, vamos enumerar aqui quais foram as propriedades que a gente viu. Então, da multiplicação, esse vezes esse daqui, ó, bases iguais, eu somo as bases. Divisão, eu subtraio as bases. Elevado a qualquer coisa é sempre 1. Qualquer coisa elevado a 0 é sempre 1. Quando está elevado a negativo, vai ficar 1 sobre A elevado a N. Quando é uma fração, eu distribuo em cima dos dois. E quando eu tenho um expoente fracionário, vira uma raiz aí de todos, certo? Bom, pessoal, então aqui tá todas as propriedades. A propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3, 4, 5, 6 e 7. Foram as propriedades que a gente trabalhou hoje, ok? As propriedades de potenciação. Bom, pessoal, por hoje é só e a gente fica para a próxima aula.